Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. O segredo para toda crise é você se resguardar. E a única coisa que eu conseguia fazer na minha vida era assistir mensagens e visitar as pessoas e tocar. Pegava meu violãozinho. Nós estamos debaixo de um jugo de uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. E nós estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia de norte a sul do estado do Espírito Santo, nos acompanhando todas as semanas. E hoje meu abraço especial vai para as minhas irmãs, Elian e Camila, que completaram mais um ano de vida. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E agora eu tenho um recadinho muito importante para você. O nosso programa, que ia ao ar na segunda, a partir de agora será exibido toda terça às 7 da manhã. Olha só, a partir de agora, o nosso programa de segunda será exibido toda terça a partir das 7 da manhã, após esse programa Novo Impacto do SBT. Você vai tomar um café especial com o Eli Blum, terça às 7 da manhã. E o nosso programa de sábado continua normalmente. E no programa de hoje eu converso com o engenheiro, empresário, proprietário da Full Time e também ele é vice-cônsul da Áustria aqui no estado do Espírito Santo, Fernando Maza Galhardo. No quadro Variedades, a cantora e saxofonista Tayane é a minha convidada. Temos ainda o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música O Que Nos Une. Esse barulhinho que você acabou de ouvir, alguém está te convidando para assistir o programa. É hora de reunir a família, convidar os amigos, nós voltamos em instantes. No programa de hoje eu converso com o engenheiro, empresário, proprietário da Full Time Filmes e também vice-cônsul da Áustria no estado do Espírito Santo. Converso com Fernando Maza Galhardo. Fernando, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria nossa, Eli. Fernando, como é você está vendo esse momento, né, da nossa economia, com essa crise política, e você que é um empresário, já aqui no nosso estado também engenheiro, com um olhar agora do empresário? O Brasil não está num momento muito bom. Economicamente, nós estamos sofrendo muito com as decisões que foram tomadas. O país está muito travado, crescimentos negativos sucessivos e para coroar ainda temos um cenário internacional que não está muito promissor. Então eu creio que não poderemos contar com recursos estrangeiros numa eventual retomada positiva do Brasil. Agora, como você... a sua sugestão, como nos comportar diante dessa crise? Bom, eu creio que o segredo para toda crise é você se resguardar. Eu acho que é impossível seguir alguns princípios para proteger a sua família, para proteger os seus negócios. Os mais básicos, sempre gastar menos do que se ganha, como poupar, aonde poupar. Então sempre tem as medidas que nós como cidadãos, como empresários, pais de famílias, devemos tomar como prudência. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa história do vice-cônsul. Você é vice-cônsul da Áustria, aqui no estado do Espírito Santo. Como nasceu isso na vida do Fernando? Bom, nasceu em 2011, pelo ciclo de amizades que eu tinha. Um belo dia, por falar alguns idiomas também e por uma trajetória, recebi um convite se eu gostaria de aceitar fazer parte do corpo consular aqui no estado, do consulado da Áustria. E eu aceitei o convite. Depois de alguns trâmites, aí houve a nomeação. Então, de forma que algo que a gente desenvolve com muita alegria, porque a base do trabalho do cônsul honorário é servir. Então, servir cidadãos, servir ao país da Áustria e facilitar as questões, tanto do cidadão austríaco quanto empresas austríacas dentro do Brasil, e a desenvolver sobre as burocracias brasileiras. Bacana. Agora deixando um pouquinho essa questão tanto do empresário como do vice-cônsul, o Fernando faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo. Quantos anos tem isso, Fernando? Ele, desde 2000, foi quando eu conheci a Jesus pela primeira vez e aceitei
numa conversa despretensiosa, quando você acredita que seria mais uma daquelas conversas que não te levaria a lugar algum. Mas desde que eu aceitei Jesus, as coisas na minha vida começaram a mudar. Um monte de vontades que eu tinha e que eu tentava fazer com as próprias mãos, começaram a acontecer sem que eu fosse o protagonista. E eu comecei a achar aquilo um tanto quanto estranho. Naquela época, recém-convertido, eu não entendia muito por que estava acontecendo. Mas é muito legal quando nós tiramos um peso das nossas costas e podemos ver os frutos sem ser por nossos méritos. E desde então, eu resolvi entrar mais de cabeça, resolvi dedicar um tempo mais para Deus e buscar para ser uma pessoa cada vez melhor e entender qual é o projeto de Deus para a minha vida. Quem é Jesus para o Fernando? Jesus é o nosso Salvador. Sem ser através dele, nós não chegamos a Deus. Então, é o exemplo que temos que viveu na terra para ser seguido, para que nós possamos ser melhores a cada dia. E o que Jesus tem proporcionado ou proporcionou na vida do Fernando a partir daquela decisão lá em 2000? Através de Jesus mudou toda a minha vida. Mas o que ele tem proporcionado para mim, sinceramente, é conseguir ver um exemplo, sem aquela hipocrisia, muitas vezes, como estamos em igrejas, em algum lugar, e procuramos dizer que seguimos denominação ou seguimos pessoas. Jesus é a pessoa pura a quem nós devemos olhar e nos espelhar, porque ele foi o único que se fez homem aqui na terra, que viveu e que teve uma vida exemplar. Então eu busco sempre olhar, toda vez que tenho alguma dúvida ou buscando algo diferente, olhar para o que Jesus fez e daí tirar as conclusões. E Fernando, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber este Jesus que você entendeu? Porque isso aqui é bacana. Você era um cristão antes, até 2000, não é isso? Sim. Mas o que é necessário fazer com esse Jesus, esse que você recebeu? Porque muitas pessoas se dizem cristãos. Você crê em Deus? Todo mundo diz que crê em Deus, até o diabo crê em Deus, né? Uhum. Mas o que ele precisa fazer em casa para ele compreender melhor esse viver Cristo? Eu acho que viver Cristo é uma constante busca. Assim como o próprio Paulo escreveu em uma das cartas, ele entende que hoje ele não é perfeito e que talvez ele nunca será perfeito, mas a busca constante ele vai se aproximando de Cristo. Então, o que eu diria para quem está em casa é, se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, então ore, peça a Deus, pergunta a Deus se o Senhor é real. Então, faça algo com a minha vida no sentido do que você está precisando. E aceite Jesus. E se você já aceitou Jesus antes, aí eu diria o próprio conselho de Paulo: nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós somos e seremos pecadores enquanto homens. Então tem que buscar se aperfeiçoar. E como se aperfeiçoa? Buscando a Cristo. É simples. É uma mudança, né? De atitude, mudança da maneira de pensar. É uma responsabilidade maior, porém mais leve. Então, é muito confortante buscar a Cristo. É muito confortante saber que porque buscamos não somos perfeitos. E jamais seremos perfeitos. Mas isso tem que nos motivar mais pela busca. Porque é possível, sim, ter uma vida melhor, ter uma vida com menos problemas, ter uma vida com mais resultados quando estamos no centro da vontade de Deus. Mas é uma busca, como Paulo diz. Teremos os conflitos, teremos momentos difíceis, mas o que nos espera é muito melhor. Bacana. E olha que nós estamos ouvindo o engenheiro, o empresário e o vice-cônsul da Áustria. Não é um pastor nem um padre. Sim, é muita responsabilidade. Talvez um dia, se Deus assim chamar, mas hoje eu me considero apenas mais um aprendiz. Mas, Fernando, olha, vou te falar, que o Espírito Santo de Deus conserve, sabe, essa coisa bonita dentro de você, dentro desta informalidade, mas falando de coisas tão profundas e sérias que são os valores do Cristo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, que Deus te abençoe. Amém, igualmente. Bem-vindo sempre no programa Desafios. Amém, é um prazer, Eli.
Para você que está em casa, hoje eu conversei com um engenheiro, ele é empresário e também vice-cônsul da Áustria aqui no estado do Espírito Santo, Fernando Maza Galhardo. Parece simples, porque a mensagem ela é simples. Mas como o Fernando disse, até 2000 era um cristão, mas ainda não tinha compreendido. E é necessário nós termos a intenção de mudarmos, de recebermos o Cristo e aplicar, sabe, em nossas vidas, em cada atitude, aquilo que Jesus nos ensinou. Não é fácil, é possível e a escolha continua sendo sua. Desafios volta já. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Essa é a nossa cantora e saxofonista Tayane. Que alegria recebê-la no programa Desafios. Obrigada, pastor. Tayane, mas que música linda! Em seu perdão, Encontro paz. grande é o nosso Deus. Essa música fala muito ao meu coração. Eu ganhei um CD de Tayane e eu estou ouvindo já há alguns dias. E essa música falou muito forte ao meu coração. Grande é o nosso Deus, né? Porque Deus é grande para Tayane. Olha, Ele é o sentido da minha vida. Eu não vejo razão de existir sem Ele. Então, e você, com esse Deus, cantando para Deus, há quantos anos? Então, eu nasci na igreja, né? Meus pais sempre me ensinaram o caminho de Jesus. E há uns 2 anos, o Senhor me chamou para esse ministério de cantar. Então, agora, além de cantar, e a história do saxofone na sua vida? Então, é muito interessante, porque um amigo... Meu pai sempre colecionou instrumentos, desde quando eu era pequenininha. Na barriga, quando eu estava na barriga da minha mãe, ele estava tocando para mim. Seu pai é músico também? É, músico também. E aí, ele sempre colecionando instrumentos, mas nunca a gente teve instrumento de sopro em casa. Eu tinha 14 anos. Aí, quando eu peguei, saiu um som horrível. Mas eu fui a única que consegui tirar o som. Eu fiquei apaixonada, pedi para ele, por favor. Aí ele me deu de presente de aniversário. Então agora nós vamos mostrar para os nossos telespectadores o talento da nossa cantora Tayane, tocando agora o sax. Bacana demais, viu? Você, além de cantar com esse sax maravilhoso, mas vamos voltar a falar do nosso CD. E você tem viajado por todo o estado do Espírito Santo? Tem, onde convidam a gente está indo. E quem tem me ajudado muito
É a pastora Fernanda Brum e o pastor Emerson. Foi ele que fez ele foi o produtor do meu CD. E eles me ajudam, eu abro o show dela. Eu sou muito grata a eles na minha vida. E é isso. Glória a Deus. Agora, Tayane, qual a importância, já que você canta e toca esse instrumento, de tocar para Deus, tocar para Jesus? A sua inspiração e tudo que você faz é voltado para Deus. Por que isso? A minha inspiração é Deus, porque é o sentido, como eu falei, o sentido da minha vida é Deus. Eu passei por um período de depressão também muito grande. E o Senhor foi trabalhando, continua trabalhando no meu coração através do louvor, como o louvor liberta. Agora, é interessante, porque nós estamos aqui com uma cantora, uma menina de Deus, mas que passou também por isso, né? Por uma depressão, que é uma doença, e existem hoje muitas pessoas com esse problema, mas você está curada. Então, a minha depressão é hereditária. Então aconteceu um problema aí que eu comecei a gravar o CD. Que eu entrei em depressão e a única coisa que eu conseguia fazer na minha vida era assistir mensagens e visitar as pessoas e tocar. Pegava meu violãozinho, ia tocar, um velhinho estava doente, eu ia lá na casa dele sozinha. E ali o Senhor foi trabalhando e foi me curando, foi limpando meu coração. Só que, às vezes, porque como é hereditária, eu não fui completamente liberta, porque eu acho que Deus ainda tem um plano maior para realizar. Então, as coisas estão se encaixando. Então, às vezes, diminui, às vezes eu entro um pouco na depressão, mas eu lembro que grande é o nosso Deus, né? Então, mas essa é uma doença que ela tem um sintoma atemporal. Já estudei um pouquinho. Isso aí. Não é? Uhum. Ela vai embora, mas de vez em quando ela Volta. se manifesta. Mas é só você não parar de cantar Com e tocar, certeza. que essa depressão, querida, não vai voltar. E quando eu gravei, né? quando eu gravei esse CD, eu não tomei remédio algum. Não estou falando para as pessoas não tomarem remédio quando necessitam, Sim, né? claro. Mas eu não tomei remédio e Deus me libertou de uma maneira extraordinária, fazendo a obra dele. Então, mas Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Todos nós temos uma cruz, temos alguma dificuldade. E você, apesar de ter passado por essa luta toda, canta bonito demais, grande é o nosso Deus, né? E toca esse instrumento. Como que o nosso telespectador, Tayane, ele pode ter esse Deus que tem te sustentado, tem te ajudado, até mesmo nos seus momentos de dificuldades? Olha, como esse Deus é tão maravilhoso, Ele já está batendo a porta do seu coração. Basta você abrir que Ele vai entrar. E como o meu CD, como eu gravei aqui, a oração. E a oração é apenas um diálogo. Você abrir o seu coração e conversar com Ele e aceitar Jesus como seu Salvador, que você vai ter esse grande Deus na sua vida. Então nós vamos encerrar esse nosso bate-papo, mas na verdade ouvindo, né, mais uma das lindas canções da nossa cantora e saxofonista Tayane. Querida, Deus abençoe você, obrigada, sucesso na sua caminhada. Obrigada. O Senhor é contigo por onde quer que andasse. Amém? Aqui, pastor, esse CD é para você. Oh, muito obrigado, tá vendo? O melhor vinho é o do final. Eu acabei recebendo aqui CD A Oração de Tayane. Tá certo? Então vamos encerrar ouvindo mais uma dessas canções maravilhosas da nossa cantora. Ajoelhado, prostrado aos teus pés, meu Salvador, venho te pedir, Senhor, responda a minha oração, pois aflito está o meu coração. Mas sei que nesta posição, ajoelhado em oração, Cristo vai me conceder a solução. Mas sei que nesta posição,
ajoelhado em oração, Cristo vai me conceder a solução. Basta eu ter fé e confiar no teu poder, pois a oração de um servo vem depressa responder. Basta esperar e descansar em teu altar, crendo que esta tempestade logo vai passar. Hoje eu quero falar sobre leis injustas. E o que não falta no Brasil são leis injustas. Nós estamos debaixo de um jugo de uma das maiores cargas tributárias do mundo. Estamos vivendo esse caos na economia e precisamos orar mesmo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Através do profeta Isaías, Deus fala no capítulo 10, verso 1. Ai dos que decretam leis injustas. E eu quero falar sobre esta lei que está tirando das pessoas de bem, sejam homens e mulheres, a CNH. Você com 20 pontos na carteira, você perde a sua CNH. Se não bastasse você pagar pelo seu erro, você perde o direito de dirigir. E nessa lei, o que está acontecendo? Você ainda tem que pagar por uma reciclagem que fica entre 300 e 350 reais, se for por 60 dias que você vai ficar sem dirigir. Mas é uma lei extremamente injusta, porque pessoas como eu e você, eu não sou bandido e eu estou impedido de dirigir por causa de uma lei injusta. Mas eu não estou pensando somente no Eli, eu estou pensando em você que é um pai de família, você que é motorista profissional, e isso é o seu ganha-pão. Você vive disso. E o caminhoneiro, e aquele que dirige, sabe, um carro de frete, aquele que é taxista, 20 pontos, e você perde o seu direito. Você não é bandido, eu não sou bandido, mas nós temos leis injustas e temos bandidos produzindo leis injustas neste país. E esses dias, conversando com um político, eu estou indignado, sabe por quê? Nós temos deputados, nós temos senadores, nós temos vereadores para nos representar, e o que eles fazem diante destas leis injustas? Nada. São mantidos por altos salários pagos por uma sociedade que não tem saúde, não tem educação, a nossa segurança ela é precária, vemos o esforço do Estado, mas quanto a essa lei, os nossos deputados estão sentados em cima dela e fazendo com que pessoas de bem da sociedade percam o seu direito de ganhar o seu pão de cada dia. Eu consigo ir e vir sem dirigir o meu carro. Mas e aqueles que sustentam, sabe, suas famílias, porque são motoristas profissionais e não podem mais dirigir por causa do absurdo de você com apenas 20 pontos. E olha só, não é do último ano não, é dos últimos 5 anos. Então fica a minha palavra de protesto, a minha indignação. E sirva também de despertamento, esse ano é um ano que tem eleições municipais. Mas é bom, sabe, a gente cobrar dos nossos representantes da Assembleia porque ninguém faz nada. Nós precisamos colocar um ponto final, um basta nestas leis que só trazem, sabe, prejuízos, julgo, opressão sobre a nossa sociedade. Agora eu gostaria que você parasse e prestasse atenção. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Em cima desse texto, eu quero te fazer um convite especial.
no dia 11 de maio. Dia 11 de maio será, a princípio, o dia que será decidido o futuro da nossa presidente. Como igreja, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Então eu quero convidar você que é pastor, pastora, líder de uma congregação, de uma igreja, e até mesmo você que não é líder, mas você gosta de orar. Então no dia 9 de maio, às 9 da manhã, a nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria. Maiores informações, os contatos estão no vídeo. Mas eu estou convocando, sabe, se você não pode vir na Ilha de Santa Maria, você que está no interior do estado, coloque o seu joelho no chão e vamos clamar pelo nosso Brasil. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa oração é para que seja feita a vontade de Deus, não a vontade do homem. Então, mais uma vez, eu estou convidando você para nós fazermos um clamor pelo nosso Brasil. Então, no dia 9 de maio, às 9 da manhã, na IAD Desafios, que fica na Ilha de Santa Maria. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música O Que Nos Une. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! É muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos. Está além do conhecimento, do nosso entendimento. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos. Está além do conhecimento, do nosso entendimento. É o amor de Jesus demonstrado lá na cruz, por mim e por você. É o amor de Jesus demonstrado lá na cruz, por mim e por você. Você, meu irmão, faz parte de... Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.